Porque senão, né, você não pode tomar coca, você não pode tomar, eu quero que você tome suco, eu vou tomar coca na sua frente? E isso que você falou, Fernanda, é tão pertinente sobre a virtualização, né? Eu olho a Dora Aventureira pulando, eu acho que eu posso pular. Eu vejo lavando louça, ela está aprendendo. A virtualização, ela é tão perigosa que nós temos a geração, isso é pesquisa da OMS, é a geração que mais sabe sobre saúde mental na história da humanidade, mas é a geração que menos tem saúde mental. Né? Sim. Então, o fato de eu estar acessando virtualmente algumas coisas não quer dizer... É a geração que mais tem acesso a redes sociais, mas é a geração que menos socializa. Sabia que é a geração que menos faz sexo? Que menos faz sexo, eu ia falar isso. É a geração que menos faz sexo, é a nossa. Então, esse discurso de que está no computador, está no tablet, está aprendendo, não está virtualizando. A gente aprende a partir de atividades. A neurociência vai dizer isso. Exatamente. A gente precisa de uma criança com menos de 2 horas de atividade física por dia. E eu não estou falando que é escola, não. Estou falando que é atividade mesmo. Correr, né? Correr, brincar, subir em alguma coisa, ou academia, ou 2 horas, fora as atividades dela normais. Uma criança com menos de 2 horas de atividade física por dia tem uma chance altíssima de desenvolver transtorno de déficit de atenção, ansiedade e todas essas questões. Ah, nós estamos tendo um surto de TDAH, mas nós estamos tendo crianças que se movimentam cada vez menos. Você não vê criança de gesso mais. Criança que quebrou o braço. Verdade. Não dá para cair. Mas aí, a gente está diante de uma realidade, ou de um momento da vida, e a gente não sabe o que vai se impor. Eu posso ser pessimista aqui, eu acho que, na minha opinião, o que eu acho que vai se impor é realmente muito tenebroso, triste. Porque essa é a nova realidade. Vamos de novo. Os lares não têm pais nem mães presentes. Esses mesmos não tiveram pais e mães presentes. Então, essa vivência, esse olhar, essa sabedoria, eles não carregam de berço ou de infância. Eles estão ouvindo, de repente, aqui. Só que quando ele olha para a realidade, a mudança não é fácil, a mudança é difícil. Só que ela vai olhar para o vizinho, para o irmão, para o primo, está todo mundo vivendo isso. Então, ou de duas uma, esse vai ser, em um futuro breve, passando aí mais a nossa geração indo embora, a geração vai ser virtual, vai estar nessa realidade. Não vai, eu também não penso. Eu penso que a gente está num... Ou se resgata. Eu acho que sim. A humanidade, ela é cíclica. Você vai até o fundo do poço, depois você tem que subir. Você volta. As pessoas voltaram a ouvir vinil. Tá chiquíssimo comprar vinil. Sim. A gente faz esse movimento. Você tem que voltar, não tem como. E o que a gente está fazendo aqui agora, né, é um movimento que não se via há alguns anos atrás. Porque a gente não podia falar essas coisas e nem tinha. Necessidade de hoje, é a necessidade, né? Então assim, a gente está muito perdido por um lado, mas tem um movimento que eu vejo muito grande de pessoas querendo realmente resgatar e ser a mãe raiz, vamos dizer assim, né? Porque realmente tem essa necessidade, porque a gente é cíclico. E tá todo mundo muito enfarado disso, de tela, de celular. Tá todo mundo começando a comentar. Ah, esse pai que fica o tempo todo no celular. Pai, dá atenção pro seu filho. Ah, tá todo mundo falando assim. Esse discurso, ele começa já a se disseminar de que isso já chegou no limite, de que isso já não dá mais. Do jeito que nós estamos, nós vamos caminhar para onde? Agora, vamos lá. Voltando, então, esse é o primeiro tema que a gente abordou, que é essa parte da criação. Doutora, qual a diferença na prática do amor do pai e de uma mãe? Eu sempre vou, depois eu quero ouvir a Fernanda também, numa dimensão de Winnicott que eu gosto muito. Mas eu sou muito mais freudiana, tive muito mais tempo nessa vida para estudar Freud, mas quero estudar o Winnicott. Ai, vale a pena. Pois é, depois quero algumas indicações. O Freud vai dizer o seguinte, e o Winnicott reforça isso também, né, no pouco que eu li de Winnicott. O pai é a autoridade, o pai é essa figura, Lacan também vai dizer isso. O pai é o grande não, o pai é o grande outro, o pai é o corte, a mãe é o afeto. A mãe prepara para a vida, o pai empurra para a vida. É o pai que faz a cisão, é o pai que traz o limite. E quando eu falo pai, às vezes muita gente me atenta, né, meteu o pau em mim na internet. E quem não tem pai? E mães solos? Quando o Freud vai falar de pai, ele não está falando do pai necessariamente biológico, mas de uma figura paterna. Que pode ser o professor de educação física, que pode ser o tio, que pode ser o padrinho, que pode ser o vô,
mas há diferenças em afetos e há diferença de amor. O amor da mãe é esse amor que é carinho, que é afeto, que é lugar, que é acolhimento. O pai é esse amor que coloca esse limite, que empurra para a vida, que faz essa cisão e que, inclusive, se isso não ocorre, nós vamos saber aí de todos os complexos que vão vir dessa falta dessa cisão e dessa falta desse papel do pai. Dessa castração mesmo. Exatamente. Né? Para mim, o pai ele tem esse lugar de amor, o lugar da frustração, o lugar de frustrar, de castrar e de empurrar para a vida. Queria te ouvir um pouco também sobre... O Winnicott, ele fala muito, né, que a mãe, ela tem que holding o bebê no início da vida, então a gente não tem que ser uma mãe perfeita, a gente tem que ser uma mãe suficientemente boa. Né? A mãe suficientemente boa é a mãe que vai falhar, porque a gente precisa aos poucos ir falhando para que esse bebê, dentro de um processo de amadurecimento saudável, comece a ir para o mundo. Então um bebê com 3 meses, até 3 meses ele não consegue existir sem a mãe, porque eles são um só, isso até a medicina já entendeu que tem a esterogestação, né? Depois disso, é muito pouco tempo em que o bebê vai podendo ficar longe da mãe, porque ele e a mãe ainda são um só. Ele não existe sem a mãe, porque ele não consegue pensar a mãe. Tanto que a gente não lembra de coisas da nossa infância, de 2, 3 anos. É verdade. Né? Porque o que o Winnicott fala? Que naquela época a gente vivia só pela experiência. Então, de repente, uma criança, um adulto, que lá na vida adulta leva pra gente no consultório, olha, eu tenho medo de ser deixado. E aí você vai ouvindo esse cara e vai falar, não tem nada na sua vida que te fale que isso vai acontecer, né? Olha, você tem relações que estão duradouras, mas eu sinto um medo. Aí você vai entender, de repente, que é um bebê ou uma criança que numa fase ainda muito tenra viveu uma experiência de abandono. Eu vou te contar um caso rapidinho, que esse caso é muito interessante. Tinha uma paciente minha, há época atrás, que ela falava assim, eu com 3 anos ficava sozinha no parque de diversões. Esses parques de diversões que são móveis em cidade do interior. E eu, quando ela me contou aquilo, eu entendi que aquilo não era verdade, mas aquilo era a experiência dela. Depois de um tempo, fomos entender que a mãe dela, obviamente, estava com ela, mas era uma mãe que estava tão ausente na presença que a lembrança e a sensação da experiência é que ela estava sozinha. E isso fica marcado como uma tatuagem que leva a ela reviver coisas lá na vida, ela viver coisas na vida adulta que possam se assemelhar. Então ela acha que é do momento de hoje, meu marido vai me trair, vai me largar. É teu marido? Então, na verdade, ela está revivendo essa experiência lá de trás. Então, a mãe, ela tem o papel de sustentação e de, aos poucos, ir se fazendo desnecessária para essa criança amadurecer e chegar no mundo. O pai, ele chega no momento que essa mãe já está conseguindo não ser mais... Porque no começo, todos os braços que acolhem um bebê são os braços da mãe. O Winnicott também falava isso. Então, não importa se é a mãe, se é a tia, são os braços da mãe. O pai, ele começa a existir neste papel mais perceptível de pai, justamente para levar e colocar no mundo. Então acho que o Winnicott e Freud se conversam. Mas vem cá, Fernanda, agora eu vou fazer eu entendo a teoria, essas ideias, as vertentes desses psicólogos, psicanalistas, eu acho fenomenal, porque é a tentativa de sistematizar, né, a mente humana. Mas eu não sei se é tão pragmático assim, né? Eu cresci num lar talvez atípico hoje em dia, né? Meu pai foi casado 24 anos com a minha mãe, era uma família muito unida, eles eram muito amigos, nós saíamos todo final de semana para comer pastel na feira, para andar na praia, para comer pizza depois de um domingo à noite. Meu pai trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo era família junto o tempo todo, nós comíamos sempre à mesa. Então eu vivi isso, entendeu? Com os meus filhos, eu, de forma possível, porque a realidade é outra, eu tento ser muito presente com eles. E eu sou o tipo de pai, Felipe, que eu abraço, eu beijo, entendeu? Eu dou carinho, eu não brinco com os meus filhos. Isso é uma coisa, sei lá, se eu estou errado, se eu estou certo, mas eu não brinco com eles, mas eu falo para eles brincarem. Eu levo eles para eles brincarem, eu levo eles para passear, mas eu tenho essa postura de condução, de disciplina, mas ao mesmo tempo eu tento dar muito amor e presença para eles, afeto e tal. O meu moleque mais novo, que é o Noah, tem 1 ano, vai fazer 2 anos agora, ainda, né, em julho. Pô, é uma graça, velho. Tem que ver, mas aí você percebe
olhando a atitude dele, como é diferente o jeito dele com a minha mulher e o jeito dele comigo. E como é diferente o não que a minha mulher dá do não que eu dou. Isso que eu queria entender com vocês. É isso. Mas então, porque assim, como você falou, da mãe, a mãe prepara. Será que isso tudo não acontece de maneira simultânea? Será que não é tudo meio que junto? A gente só tenta sistematizar. Mas no inconsciente... Não, mas é mesmo, é junto. É junto. É porque fica parecendo que é fragmentado. Agora é a mãe e agora é o pai fazendo a cisão. Não, isso tudo é junto. É ao mesmo tempo, não é? Vem por vias, né? Eu acho que são acessos diferentes. Uhum. Né? Tanto que você vê o não que um filho recebe da mãe é diferente do não que o filho recebe. Porque a percepção é diferente, mas os papéis são muito importantes que estejam ali, porque uma criança que nasce, que cresce sem um pai ou sem uma mãe, tá tudo bem. Não tá tudo bem, vai ter problema lá na frente. E a gente vai tratar isso, a gente vai olhar para isso, porque faltou esse equilíbrio, né, da energia feminina, da energia masculina. Isso eu acho que a gente está em acordo, e aí, né? isso é tão assim, acontece ao mesmo tempo, um exemplo prático aqui, o meu sócio, o Alex, a esposa dele acabou de dar à luz, está com 1 mês e 40 dias o neném. E ela amamentou nos primeiros dias, depois não conseguiu mais, e aí entrou com fórmula e tal. E o menininho muito apegado com ela, mas o Alex falou para ela, mesmo que ele seja apegado com você, porque ela teve muito problema no parto, anemia, infecção, ele falou mesmo que ele esteja muito apegado com você, o turno da noite é meu, você precisa descansar. Então, por mais que nos primeiros dias ele sofra, ele estranhe, mas no turno da noite quem vai cuidar dele sou eu, porque você precisa descansar. Tá vendo o pai fazendo essa cisão? Essa frustração nele ainda tão jovem, tão pequenininho? Então aí é simultâneo, ó. Ela é o afeto o tempo todo se derramando ali. E ele já entra, não, vai ter momentos em que eu vou precisar tirar para você descansar, vai ter momentos em que eu vou cuidar, não, vai ter que... Então o pai já entra nesse esquema, é junto. Só que